Muito boa noite. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos os que estão presentes, convidados por alguém, ligados já a esta companhia. Acredito que aquilo que vou vos dizer, de alguma forma, vai ser do vosso interesse e que depois desta palestra, vocês com certeza vão ser pessoas diferentes. O meu nome é José Machado, eu sou licenciado em Engenharia Mecânica, sou mestrado na mesma área, eu sou casado, tenho 3 filhos e um neto. Eu juntei-me a esta companhia há alguns anos atrás e a razão pela qual eu me juntei é que quando eu terminei a minha licenciatura, eu fui trabalhar para a Faculdade de Engenharia como docente. Tinha muitos sonhos e os meus sonhos foram adicionados pelo crescimento da minha família. E aquele que era o meu salário mensal como docente universitário não era suficiente, como devem imaginar. Uma das coisas que eu resolvi fazer é, como profissional de engenharia, foi começar a realizar consultorias. Mas houve algo que aconteceu na minha vida que realmente me começou a preocupar. Eu comecei a ficar sem tempo. Eu tinha os meus filhos pequenos, queria vê-los crescer, mas trabalhava desde as primeiras horas da manhã até largas horas da noite. Isso fazia com que eu não tivesse sequer tempo para estar com a minha família. A situação ficou mais preocupante quando eu comecei a ter dificuldade de participar nos eventos familiares aos fins de semana. Foi então que um familiar meu aproximou-se de mim e disse: Olha, eu estou num projeto maravilhoso. Acredito que com a tua dinâmica poderás, daqui a alguns anos, poder começar a ter rendimentos superiores a esse que estás a ter das tuas consultorias. Mas o mais importante é que vais ter tempo para estar com a tua família. E uma coisa também é que vais fazer isso em part-time. Portanto, não precisas de deixar de fazer aquilo que estás a fazer. E eu, preocupado com esta minha situação de não ter realmente tempo para estar com a minha família, nem sequer conseguir passar férias, perguntei qual era o projeto em que o meu familiar estava envolvido. E ela convidou-me para uma apresentação similar a esta, onde eu fui com a minha esposa para perceber como é que funcionava. Quando lá chegamos, a pessoa que estava a fazer a apresentação começou a falar dos produtos que a companhia estava envolvida e o projeto. E foi assim que, ao falar de produtos de higiene e limpeza, higiene pessoal, eu comecei a pensar na minha mente de engenheiro. Isto com certeza não é um projeto para mim. Desliguei completamente a minha atenção, voltei a pensar nas minhas consultorias e nas minhas aulas e no tempo que estava a perder naquela sala. Mas em respeito às pessoas que estavam presentes, permaneci até o final. Quando chegou o final da apresentação e quando pretendia sair com a minha esposa para casa, ela disse: Eu estou interessada em entrar neste projeto. Eu perguntei-lhe quais eram as condições, porque não tinha sequer tido atenção àquilo que estava a ser dito naquela sala. E ela disse: Olha, o que precisas saber agora é que eu preciso de comprar um kit inicial e é o único investimento que nós temos que fazer. Perguntei qual era o valor e, porque o valor não era alto, então fizemos o investimento com os recursos que eu tinha naquela altura. Ela começou a trabalhar e, passado 3 meses, ela chegou a casa com um cheque de 31 randes. Não é que o cheque fosse de valor significativo, mas eu fiquei a pensar. Eu não vi-lhe fazer nada de excepcional. E ela ganhou 31 randes. Será que, como disse o meu familiar, com aquela dinâmica que eu tenho, não poderia trabalhar com ela e se calhar multiplicar aquele cheque?
Foi assim que eu pedi para ver a documentação que vinha no kit inicial e ao ler aquela documentação eu percebi o potencial desta oportunidade. Comecei a trabalhar com ela nesta oportunidade e aproximadamente 2 anos e meio começamos a sentir os resultados do nosso envolvimento e da nossa atividade em part-time. Começamos a ter rendimentos que deu para tomarmos algumas decisões na nossa vida. Por exemplo, eu comecei a decidir que uma vez por ano eu não ia pedir ou fazer nenhuma consultoria, porque queria sair com a minha família para umas férias, uma dessas praias paradisíacas do país. Outra coisa que nós decidimos é porque os ganhos que nós estávamos a ter eram ganhos regulares, decidimos que devíamos colocar os nossos filhos numa escola privada. Outra coisa que nós decidimos, de forma comparticipada com outros recursos que tínhamos, mas porque tínhamos este ganho extra que estava a vir na Neolife, de forma comparticipada, compramos uma viatura em segunda mão, 4x4, para podermos deslocar-nos para essas praias sempre que fôssemos de férias. Essas e muito mais coisas nós conseguimos fazer através desta renda extra da Neolife. Agora eu gostaria de colocar algumas questões. Quem é que dos presentes não tem um familiar que trabalha do primeiro ao último dia de cada mês e ao fim do quinto ou 10º dia do mês já não tem dinheiro para sobreviver? Quantas pessoas é que nós conhecemos que até trabalham e têm um emprego muito bom, têm subsídio, têm regalias, têm viatura, celular e outras condições, às vezes até direito a uma casa de aluguer, mas que, de repente, essa instituição começa a ter dificuldades financeiras e o nosso familiar é dispensado e ele perde todas essas regalias. Quantas pessoas é que trabalham 35 anos nessa empresa com as regalias todas? E quando chega o final dos 35 anos, a empresa agradece o tempo que a pessoa deu e ela vai para a reforma. E ela vai com aquele salário base, sem nenhuma daquelas regalias, e passa a ter uma vida muito má em relação àquilo que ele tinha durante 35 anos. Quantas pessoas é que nós conhecemos que terminam a sua formação média e superior e querem ter uma oportunidade de começar a vida e não têm por onde começar? Estas e outras condições de pessoas que nós conhecemos à nossa volta podem ser resolvidas se a pessoa envolver com a Neolife. A Neolife é uma empresa líder na área de nutrição. Por isso, ela definiu como sua missão transformar o mundo mais saudável. Ela quer que várias pessoas, muitas pessoas, se não todo mundo, seja mais saudável. E ela quer também, através do seu modelo de negócio, que vou apresentar na noite de hoje, que as pessoas possam ter uma vida muito mais alegre. E aí quero chamar de convívio, quero chamar de liberdade financeira e tudo mais que nós queremos de bom para a nossa vida. Vamos então perceber como é que funciona esta oportunidade. Primeira coisa, eu gostaria de falar sobre a companhia. A Neolife é uma empresa que foi instituída ou criada há mais de 60 anos e ela está presente em mais do que 50 países do mundo. Ela está presente em África há 50 anos e está presente em Moçambique há 5 anos. Esta companhia está em vários países do mundo e ela está registrada legalmente nesses países. Em Moçambique, ela também está registrada legalmente, por isso você, ao juntar-se à Neolife, está a juntar-se a um negócio legal. Esta companhia tem valores também que me entusiasmam e entusiasmam a estar junto a ela e a partilhar da sua missão. O primeiro valor é a integridade absoluta. Ela é íntegra e ela espera que todos que se envolvam nesta companhia também sejam íntegros. Ela tem as pessoas em primeiro lugar. A preocupação e a missão dela é as pessoas. E ela está à espera que nós também
tenhamos respeito e consideração por outras pessoas, e esse é um dos segredos para o sucesso nesta oportunidade, neste projeto. Ela tem produtos que funcionam e ela dá garantia em 100% sobre todos os produtos que ela coloca no mercado. A oportunidade é igual para todos. Todas as pessoas a partir dos 18 anos podem se juntar a esta companhia, independentemente da sua raça, sexo, religião, local de nascença. O plano de compensação é igual para todas as pessoas. E você trabalha dentro daquele plano de compensação, ou seja, a forma como ela remunera. Isto é tão verdade que muitas das pessoas, quando ouvem falar de modelos ou de projetos desta natureza, começam a pensar no sistema da pirâmide, onde quem entra primeiro é quem ganha mais. Não. Nesta oportunidade, você pode se juntar a ela hoje. E se a sua dinâmica for superior às pessoas que já estão cá, mesmo a pessoa que lhe convidou, você pode passar para categorias muito mais altas e pode ganhar muito mais. O último valor, e não menos importante, é a visão de longo alcance. Nós vamos construindo este negócio através do investimento inicial. E uma das coisas extremamente importantes é que nós podemos deixar como herança para os nossos filhos a posição a que nós chegamos. Eles não precisam de começar tudo de novo e eles podem deixar para os nossos netos e todas as gerações futuras. Portanto, nós estamos a começar hoje em algo que podemos deixar para que os nossos filhos continuem a desenvolver. O último aspecto que também me entusiasma de estar ligado a esta companhia é que ela foi uma das primeiras a contratar um conselho científico. E esse conselho científico foi formado de cientistas de renome internacional, médicos e nutricionistas, biólogos. E por detrás do trabalho destas pessoas e da equipe que está na Neolife, existe o reconhecimento da qualidade dos produtos pelo reconhecimento das valias que estes cientistas trazem a esta companhia. Nenhum produto sai da companhia sem que tenha o aval deste conselho científico com a indicação de para que é que ele serve, como deve usar e quais são os resultados. Um outro aspecto extremamente importante é que todos os produtos desta companhia são baseados na natureza, apoiados na ciência, no sentido de colocar à nossa disposição produtos de qualidade. As matérias-primas usadas para produzir os produtos desta companhia, e aqui queria dizer todos os produtos desta companhia, são o peixe, o grão, a fruta e os vegetais. Por causa deste conselho científico, conseguimos ter a garantia em 100% sobre todos os produtos. Então, agora gostaria de começar pela primeira parte da missão desta empresa. E começo com uma informação que preocupa as pessoas. Na verdade, é daqui onde vem a origem desta empresa. Ela começou a perceber que mais e mais pessoas estavam a contrair doenças crônicas não transmissíveis por causa do seu estilo de vida. E neste momento, nós temos 80% das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis são resultado do estilo de vida. Ou seja, seria evitável que 80% das pessoas que têm doenças cardíacas, diabetes ou cancros pudessem evitar se o seu estilo de vida fosse diferente daquilo que eles têm agora. E vou explicar a seguir. E a coisa que mais preocupa é que essas doenças são responsáveis por aproximadamente 70% das mortes em todo o mundo. É um número muito grande. Vamos então falar sobre o estilo de vida, para explicar um pouco o que é que a Neolife percebeu e também é subscrito pela Organização Mundial da Saúde.
É chamada a pirâmide do bem-estar da Neolife. Aquilo que a Neolife nos recomenda, e também a OMS recomenda, é aquilo que está apresentado no diagrama do lado direito. De baixo para cima e de acordo com o tamanho da barra, assim deve ser o que mais devemos consumir. No topo estará o que menos devemos fazer. Assim, nós, se olharmos um pouco para os nossos antepassados, vamos perceber um pouco isto que está a acontecer aqui. É que os nossos antepassados tinham energia, adoeciam poucas vezes e viviam até largas idades e alguns até morriam, mas com saúde. O que é que eles faziam para ter essa situação? Eles faziam muito exercício, caminhavam até a Machamba para visitar os familiares, não tinham os meios de transporte que nós temos agora e, portanto, faziam exercício numa base diária e em quantidade. Consumiam grãos inteiros. O que é que eu quero dizer? Vou dar só um exemplo. Quando consumiam o milho, a parte central do milho e o farelo à sua volta. Isso chama-se o grão inteiro ou integral. E assim o faziam para o arroz, assim faziam para o trigo e outros grãos. Consumiam sem que ele fosse muito processado. Eu vou explicar a seguir porque que isto é importante. Uma outra coisa que eles faziam era consumir frutos e vegetais, mas eram frutos de vegetais de qualidade, arrancados na hora das árvores, não arrancados verdes, não com conservantes, nem com muitos pesticidas e fertilizantes, como é encontrado nos dias de hoje. Uma outra coisa que eles faziam é que consumiam poucas proteínas, sobretudo proteína animal, carne vermelha. O que eles consumiam mesmo muito pouco eram açúcares e gorduras. E isto fazia deles ter a vida saudável que eles tinham. O que sucedeu é que nós mudamos esta forma de estar. O nosso estilo de vida mudou. E é por isso que nós vemos crianças com diabetes, crianças com tensão alta, cancros na infância, coisas que só aconteciam, no geral, na terceira idade, nós conseguimos ver pessoas agora com essa situação na tenra idade. E o que é que nós fazemos no dia de hoje? Nós fazemos pouco exercício, consumimos poucos grãos inteiros. Por que é que o fazemos? A maior parte de nós compra os grãos nos supermercados. No supermercado, quando nós compramos o milho, nós encontramos o milho, mas ele não tem o farelo à sua volta. É colocado nesta situação porque, se ele fosse colocado em prateleira com o farelo, primeiro a imagem não seria muito boa aos nossos olhos, mas por outro lado é que ele havia de deteriorar-se rapidamente. Então ele é processado. Para além do grão, do milho, o arroz também é processado. Raramente compramos o arroz integral. O trigo é processado. E o trigo produz a farinha que depois produzimos o pão. E temos o pão branco. Portanto, também esse não tem o grão inteiro. Eu vou explicar, como disse, qual é a importância do grão inteiro já no slide a seguir. Consumimos poucas frutas e vegetais e consumimos muitas proteínas. Mudamos o nosso estilo de vida e pensamos que comer carne todos os dias é que é saudável, é que é ter vida boa. Mas talvez a coisa que mais impacto tem na nossa vida é o consumo de gorduras e açúcares. Nós consumimos o hambúrguer, os cachorros quentes, a comida rápida que nos faz sair do escritório, comer rapidamente e voltar de novo ao escritório. E consumimos estas e muitas mais. Os açúcares que temos nos refrigerantes, nos chocolates, nos sorvetes e em outras situações. Em muitas situações, damos em exagero às nossas crianças e depois ficamos preocupados quando elas começam a experimentar a diabetes.
Mas vamos falar somente sobre um desses assuntos. Eu poderia falar sobre cada um deles, mas por gestão de tempo, só irei falar sobre os grãos inteiros. Queria começar por dizer que o nosso corpo é feito de trilhões de células. As células formam os tecidos formam os órgãos os sistemas e os sistemas o nosso corpo inteiro. Se as nossas células estão saudáveis, nós estamos saudáveis. Se as células ou parte delas não está saudável, nós vamos experimentar algum tipo de doença. Ora, o que é uma célula saudável? Uma célula saudável é uma célula cuja membrana celular, que é esta parte exterior da célula, tem a capacidade de decidir o que é que deve entrar dentro dela em termos de nutrientes e aquilo que deve sair dentro da nossa célula. Esta é a membrana celular saudável, de uma célula saudável. Por exemplo, quando nós comemos uma laranja, por exemplo, a laranja tem a vitamina C. Esta membrana celular vai, seleciona e capta para dentro da célula a vitamina C e transforma em energia para que nós tenhamos energia e possamos ter uma vida melhor. E o nosso corpo fique nutrido corretamente. E ela excreta aquilo que não é necessário. A célula não saudável é uma célula que não tem esta capacidade. Nós comemos a laranja, mas ela não consegue absorver toda a vitamina C que é colocada dentro do nosso corpo para a nossa disposição. E também ela não consegue excretar tudo quanto ela tem dentro dela. Por que é que isto acontece? A membrana celular é feita de uma gordura boa, que se chama lípidos estróis. Essa gordura boa existe nos alimentos, mas ela está mais concentrada nos grãos. E onde é que essa gordura está? Justamente na parte exterior dos grãos. Ora, quando nós não consumimos grãos inteiros, ou seja, os farelos, as cascas do arroz, do trigo, etc., nós não estamos a colocar dentro do nosso corpo esta gordura boa que vai constituir esta membrana celular, que vai torná-la mais flexível e mais porosa, e com essa capacidade de captar os nutrientes. O que sucede é que a membrana celular fica rija e pouco porosa, e daí nós não absorvemos tudo aquilo que nós devemos. O que é que esta companhia fez para complementar aquilo que nós não conseguimos adquirir através dos alimentos que nós consumimos? Ela foi à casca do arroz, do trigo e da soja, extraiu a frio o óleo que está contido dessa parte do farelo desses grãos e colocou dentro de uma cápsula e chamou-lhe de tri-NN. Ou seja, quando nós consumimos os grãos que encontramos no supermercado e vamos consumir em nossa casa, nós não estamos a colocar dentro do nosso corpo esta parte das gorduras boas para a constituição das nossas células. Mas se tomarmos 2 ou 3 cápsulas de TRINN numa base diária, nós complementamos, ou seja, suplementamos. Ou seja, é alimento dentro de uma cápsula, não é um medicamento. E ele serve para suplementar aquilo que nós não conseguimos consumir nos nossos alimentos que encontramos, dado o processamento que é feito hoje em dia. Quando nós começamos a tomar 2 cápsulas de TRINN numa base regular, nós aumentamos a nossa utilização nutricional em 50%. Ou seja, mais nutrientes conseguem entrar para a nossa célula. E isto aumenta a nossa energia, ajuda a desintoxicar, melhora o nosso metabolismo, ajuda o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento cardiovascular.
Eu vou dar só um exemplo para percebermos o que é que pode suceder quando nós começamos a tomar numa base regular o trienén. Algo que mexe com o nosso metabolismo e que melhora o nosso desempenho de vida. Existem algumas pessoas que ficam durante 4 dias, uma semana, sem ir à casa de banho para as necessidades maiores. E algumas pessoas dizem, é o meu corpo, eu sou assim mesmo. Mas, na verdade, não pode ser. Nós temos que ir com uma regularidade diária à casa de banho, porque diariamente o nosso corpo rejeita parte daqueles alimentos que nós consumimos e diz: eu já não preciso desta parte. Isto deve ser excretado. Mas, porque o nosso corpo não está a funcionar bem, nós não conseguimos realizar esta função numa base diária. O que sucede é que várias pessoas, começando a tomar 2 a 3 cápsulas de TNN por dia, começam a ir para a casa de banho com regularidade, uma e às vezes 2 vezes, eliminando aquilo que já não necessita para o seu corpo. Porque isso que fica dentro dos nossos intestinos pode ser responsável por cancros ou outras situações de saúde, uma vez que esse material rejeitado continua dentro de nós e pode continuar a ser absorvido pelo nosso corpo. A companhia desenvolveu muitos suplementos, sempre na perspectiva de complementar, de suplementar aquilo que nós não temos com regularidade na nossa dieta alimentar. E, de uma forma combinada, pode-se fazer ou pode-se ajudar a resolver várias situações de saúde. Por exemplo, a saúde do coração, a saúde masculina ou a saúde feminina, a saúde das crianças, a saúde digestiva, a saúde da mente. E um dos exemplos que eu gosto de dar sempre, é um exemplo pessoal, é que eu comecei há 5 anos atrás a ter dores nos meus joelhos, sobretudo quando subia as escadas. Tinha que pegar o corrimão para poder aliviar a minha dor. E mesmo assim, foi então que percebi que havia 2 suplementos desta companhia maravilhosos. O Full Motion e o CalMag, que estão aqui no canto inferior esquerdo, que eu comecei a usar. E desde que comecei a usar estes suplementos, a minha situação locomotora melhorou muito. Porque um trabalha na fortificação dos ossos e dos músculos e outro na cartilagem. Isto faz com que a nossa articulação funcione melhor. Eu já sugeri a várias pessoas, até de idade muito mais avançada que a minha, para começarem a usar e usaram com muito sucesso, como outros produtos desta companhia. Mas esta companhia percebeu também que havia outras dimensões que impactavam na nossa saúde. E uma das coisas que ela percebeu é que nós lidamos no nosso dia a dia com vários produtos de higiene caseira, de escritório ou de indústria, que impactam na nossa saúde. E eles perceberam que muitos desses produtos até têm a indicação: use luvas, use máscara, porque eles sabem que, por serem produtos químicos, eles, ao penetrarem a nossa pele ou a serem inalados, podem causar dano na nossa saúde. E pode não ser imediato, apesar de alguns até o serem, mas outro, a longo prazo, vai ser responsável por várias doenças que podemos ter, alergias, asma e outras situações. O que esta companhia pensou foi: vou à procura de produtos naturais e vou produzir detergentes para nós utilizarmos em nossa casa à base de produtos naturais. E assim o fez. Ela desenvolveu vários detergentes que substituem todos os produtos que nós usamos em nossa casa para as várias atividades de higiene e limpeza. Por exemplo, ele desenvolveu o LDC à base de coco e assim desenvolveu produtos também para limpeza do chão, da casa, dos vidros, da casa de banho, da roupa.
Todas as atividades que nós fazemos têm um produto desta companhia natural, que nós podemos substituir e podemos tornar a nossa vida mais saudável. Estes produtos têm ainda outras vantagens, porque são concentrados, alguns deles, primeiro precisam de ser diluídos em água e depois é que são utilizados. Esta diluição em água faz com que, comparando com outros detergentes para a mesma função, eles sejam muito mais econômicos. E porque podem fazer várias diluições, eles são versáteis, porque nós podemos usar, por exemplo, um detergente para lavar o forno, para lavar o chão ou para lavar os vidros. E em estas situações nós temos concentrações diferentes. Então temos um detergente que substitui vários detergentes que nós podemos ter em nossa casa. E o facto de estarmos a usar um detergente só e não vários faz com que não estejamos a lançar para o ambiente todos os meses recipientes plásticos e outros que vão fazer dano ao ambiente. A empresa pensou também noutra dimensão. E aquilo que nós usamos para tomar banho? O creme que nós colocamos para proteger e umidificar a nossa pele? O shampoo que nós utilizamos e outros produtos que nós usamos para a nossa higiene pessoal? Vamos também desenvolver produtos nessa área. E ela desenvolveu produtos para substituir todos os produtos de higiene pessoal que nós usamos em nossa casa. Ela tem aqui um pacote maravilhoso que serve para a limpeza da nossa face e alimentação com vitaminas. Não é cosmético. São produtos feitos à base de algas marinhas, mas ajudam a fazer a nossa cara a ficar mais frescas. Tem muitos mais produtos que eu poderia falar. Queria terminar esta parte dos produtos e como esta companhia cria-nos um mundo mais saudável, dizendo que ela desenvolveu um produto para nós podermos usar nas nossas hortas, nas nossas plantas. Ao aplicarmos nas nossas hortas este produto chamado Super Grow, ele ajuda as plantas a ter um maior rendimento. Se nós estivermos, por exemplo, na nossa horta e estivermos a utilizar este produto como aditivo, podemos estar a fazer a produção orgânica ou a produção convencional. Ela ajuda a fazer com que haja um maior rendimento e as plantas tenham menos doenças. E faz, portanto, podermos poupar água também, porque ele retém a água no local das plantas, transformando assim numa situação de melhor absorção dos nutrientes. Eu vou dar só um exemplo que foi feito aqui em Moçambique, de alguém que resolveu fazer um teste em dois canteiros diferentes, com a mesma semente, no mesmo período, com o mesmo sistema de rega, usando o Super Grow num canteiro e não usando o Super Grow no outro canteiro. E esta foi a diferença. Mas o mais importante é que isto é um produto natural. Portanto, não é um produto químico. E ele dá, para além do rendimento, ele também dá-nos uma situação saudável. Estes produtos são aqueles que esta companhia coloca à nossa disposição para que nós tenhamos um mundo mais saudável. Mas vamos agora falar da outra dimensão desta oportunidade, que é a parte alegre, que é a parte de liberdade financeira. E aqui eu gostaria de começar com esta frase maravilhosa. E queria dizer: você está no mundo para viver o melhor da vida, no máximo dos seus sonhos, os seus objetivos e as suas conquistas. Qual é que é o seu maior sonho? O seu maior sonho pode ser colocar o seu filho em boas escolas dentro ou fora do país, comprar aquela viatura 0 km cash no stand com aquelas condições que você quer, passear pelo mundo e visitar outras civilizações ou construir aquela casa dos seus sonhos com os quartos e as divisões que você quer. Estes são alguns, mas você pode ter muitos mais sonhos.
E aqui gostaria de dizer, Neolife é a solução. Ela tem baixo custo inicial, não tem risco. Muitas vezes temos alguns amigos que começam alguma ação empreendedora, investem rios de dinheiro e, passado algum tempo, estão mais pobres do que quando começaram. Não é nesta oportunidade que você vai ter esta situação. A empresa faz a logística e armazenamento para si, coloca material de marketing para si, dá-lhe treinamento e tem o plano de compensação que eu vou lhe explicar já agora a seguir. E eu disse que esta companhia estava em 55 países do mundo. E você deve se perguntar como é que eu vou controlar isso? Através de uma plataforma digital que você pode ter no seu smartphone ou no seu computador, você pode controlar tudo quanto está a acontecer com o seu projeto. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que desenvolver alguns hábitos de sucesso. Você não precisa deixar de trabalhar. Você pode fazer isto em part-time. O que a companhia recomenda é que você dedique 1 a 2 horas por dia, 10 a 12 horas por semana, nas atividades que lhe vou apresentar. Mas que faça isto de forma regular e persistente. E isso vai com certeza levar-lhe ao sucesso que a seguir vou apresentar. Então, quais são os hábitos que você tem que ter? A primeira coisa é definir o seu propósito, os seus objetivos, mas algo motivador, algo que você realmente deseja alcançar. Se é um carro, se é uma casa, defina isso como seu propósito e acredite que pode chegar até lá. A segunda coisa que vai fazer é você usar os produtos da companhia. E a razão pela qual você vai usar os produtos da companhia é porque você precisa de conhecê-los. E eles são bons. E eles vão fazer com que você tenha energia suficiente para desenvolver esta atividade. Quando você se junta a esta companhia, você tem um desconto até 20%, mesmo sendo os produtos mais econômicos do que os produtos no mercado. A terceira coisa que você vai ter que falar é falar com as pessoas. Vai ter que fazer é falar com as pessoas. Fale sobre estes produtos e fale sobre esta oportunidade. E convide essas pessoas a juntarem-se, a adquirir os produtos ou a juntarem-se e a realizarem estas atividades deste projeto. Queria começar por explicar algumas coisas antes de entrar na fase numérica desta explicação. A companhia está em 55 países do mundo. Ela tem um plano de remuneração, mas para ela remunerar, ela precisava de ter alguma moeda universal que ajudasse a controlar para que você saiba quanto é que vai receber num determinado mês, de acordo com determinada regra. Porque as moedas são várias, ela determinou que a moeda universal seria a pontuação. O que é a pontuação? A pontuação é o valor do produto que você levanta no mês, num determinado mês, usando o seu número de identificação como distribuidor desta companhia. Por exemplo, se você comprar uma embalagem de 120 cápsulas de TriNN para si e para o seu parceiro em sua casa para usarem durante um mês, então vocês têm no vosso número de identificação 34 pontos. Se vocês falarem com mais 2 pessoas que decidam que não querem entrar na oportunidade, mas querem adquirir o TriNN através de vocês, até porque vocês já explicaram as partes benéficas do TriNN, e 2 pessoas disserem que também querem comprar para também fazer o uso em sua casa para esse casal de amigos ou outra situação. Então, se você adquirir 3 TriNNs no mês, você faz 102 pontos. Em função da pontuação que você faz com o seu grupo, a companhia remunera
mensalmente. E eu vou explicar o que é isto do grupo. Mas para reter agora, se você fizer 250 pontos, ou seja, você faz 100, tem mais um amigo que faz 100 e outro que faz 50, você tem o direito de receber um bônus naquele mês correspondente a 3% das compras feitas por todas as pessoas que estão ligadas a si. Se você somar 500, vai ter 5%. Se for 1000, 10%, até um máximo de 4.000 pontos, que vão lhe dar a possibilidade de ter 25% do volume de compras das pessoas ligadas a si. Vamos ver então como é que isto funciona. Vamos assumir que você juntou-se à companhia e convidou um amigo. E vocês agora são dois. E os dois estão a comprar o TriNN para si e estão a comprar para mais dois amigos. Ou seja, cada um de vocês está a fazer 102 pontos. Ou seja, no total são 204 pontos. Mas vamos arredondar para 100. Vamos assumir que no mês seguinte, vocês, os dois, convidam duas pessoas. E essas duas pessoas fazem exatamente aquilo que vocês fazem. São 4 pessoas. Quando 4 pessoas fazem 100 pontos num determinado mês, o seu bônus vai ser de 600 meticais, porque corresponde a 3% do volume de compras daquele mês. Vamos assumir que no mês seguinte, cada uma das 4 pessoas convidou também uma pessoa e ajudou essa pessoa também a fazer aquisições até 100 pontos. Nesta situação, ficam 8 pessoas. Com 800 pontos, você tem um bônus mensal neste mês de 1.500 meticais, o que corresponde a 5%. Vamos assumir que no quarto mês você tem as 8 pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. Cada uma delas convidando uma pessoa e cada uma delas fazendo 100 pontos. Nesta situação, você vai ter 16 pessoas fazendo 1.600 pontos. Quando você tem 1.600 pontos, você passou a uma categoria que é chamada de gerente sênior e você tem um bônus de 6.000 meticais. Se estas 16 pessoas também convidarem cada uma delas uma pessoa e fizerem o mesmo, vai se registar no seu número de identificação 3.200 pontos. Porque todos os pontos das pessoas que estão a ser convidadas contam para eles, mas também contam para você. Provavelmente você vai ter alguns amigos também recebendo 6.000 nesse mês, também vai ter alguns amigos recebendo 1.000 e também vai ter alguns amigos recebendo 600. Mas você vai ter um bônus desse mês de 25.000 meticais e você vai estar na categoria de gerente executivo. Vamos agora assumir que as 32 pessoas convidaram cada uma delas uma pessoa. Ficaram 64 pessoas. São 6.400 pontos. Você atinge uma categoria que é chamada de diretor. E o seu bônus mensal corresponde ao máximo do ganho que se tem desta companhia, que é 25%, e você tem 50.000 meticais de ganho mensal. Você é diretor. Quando você chega a diretor e você tem várias pessoas à sua volta fazendo várias pontuações, a companhia diz: você agora é um líder. Eu vou lhe convidar para uma escola de liderança e ele vai lhe levar para 5 dias num hotel 5 estrelas em Pretória com líderes desta companhia e deste grupo para treiná-lo, para explicar como é que você pode ajudar os seus amigos também a serem diretores. E quando você volta para casa, você começa por escolher aqueles que também querem chegar a diretor e ajuda eles a desenvolver. Você passa a outro nível de categorias, que é chamada da equipe mundial, e o seu rendimento fica entre 80 a 120 mil meticais. Foi 2 anos e meio a 3 de trabalho em part-time. Eu trabalhando numa empresa e a minha esposa também, e realizando esta atividade em part-time, que nós começamos a ter
este nível de rendimentos. E aí começamos a decidir fazer o que queríamos. Há muitas pessoas que chegam a esta situação, desistem de trabalhar se não gostam daquilo que estavam a fazer e fazem isto a full time. Mas se você gosta daquilo que está a fazer, é médico, é professor, é polícia, qualquer que seja a profissão que você faz com entusiasmo, você continua a desenvolver esta atividade porque você sabe que tem uma renda extra que vai lhe dar a possibilidade de realizar os seus sonhos. Eu vou dar só mais um passo. Existem mais amigos que também querem ser diretores. E vamos assumir que você os identificou e ajudou-os também a chegar à categoria de diretores. O mais provável é que estes seus 3 amigos aqui embaixo já estão na equipe mundial e você passa à equipe presidencial e os seus rendimentos podem ser entre 240 a 600 mil meticais. E à medida que você for identificando mais pessoas e ajudando a chegar a categorias mais altas, você também vai ter rendimentos para além dos 600 mil. O céu é o limite. O que é que você precisa de fazer então para entrar nesta companhia? Alguns estarão a dizer. É preciso adquirir o kit inicial que eu falei. Uma pasta contendo todos os documentos que explicam como você pode realizar esta atividade a partir de sua casa, sem trabalhadores, sem escritório. Você começa por trabalhar só e trabalha com esta pasta, com a documentação de um negócio registrado legalmente. A companhia, nesta pasta, coloca alguns suplementos ou alguns produtos para você poder experimentar. Este é o único investimento que você tem que fazer. E você pode escolher em Moçambique 4 opções de kit. Não precisa de comprar os 4 kits. Compra um só. E esse é o investimento inicial. A partir da altura em que adquire este kit, você já pode selecionar o produto que quer usar. Não precisa de comprar o produto em kits. Você compra de acordo com aquilo que você quer. Se é o produto de limpeza, se é o de higiene pessoal, etc. Estes produtos que são colocados no kit são para você começar a experimentar e perceber que eles realmente são muito bons. Os kits disponíveis são o kit de iniciação TriNN de 6.020, o kit Golden de 6.190, que tem 2 produtos de limpeza, tem o kit Pro Vitality e tem o kit com 6 embalagens de 60 cápsulas de TriNN. Estas são as opções. Você agora deve estar a dizer, mas isso, sim senhora, é muito bonito, mas como é que eu vou fazer isso? Esta companhia tem desenhado como modelo, primeiro, a pessoa que o convidou, ela quer que você tenha sucesso, porque ela também vai ter sucesso com quantas mais pessoas tiverem sucesso. Então, essa é a primeira pessoa com quem você deve contar. O segundo é que esta companhia coloca à sua disposição sessões de treino presencial, online e material diversos, bem como a plataforma digital onde tem muita documentação que você pode consultar para perceber melhor como é que esta oportunidade funciona. Na verdade, a recomendação é que nos primeiros 3 meses não perca nenhuma das sessões de treino que ouvir falar. Vá ao máximo de sessões para poder perceber melhor como é que a oportunidade funciona. Mas você pode também ligar-se a um grupo que é chamado Eagle Team, que é um grupo de pessoas que faz uma série de sessões de formações adicionais, acompanhamento e tem outras atividades também que realiza para que você possa ter entusiasmo e desenvolver o seu negócio. Esta apresentação é parte das apresentações do Eagle Team. Ela serve para as pessoas novas participarem e aprenderem um pouco mais sobre como é que funciona a oportunidade, mas, por outro lado, também convidarem pessoas, uma vez que ainda não estão capazes de explicar bem a oportunidade, convidar pessoas para assistir a esta palestra e, finda a palestra, poderem tomar a decisão de entrar para esta oportunidade.
Esta é a plataforma digital de que falei, que faz o controle de tudo. Ela é que faz os cálculos, ela é que transfere os valores para as contas de cada uma das pessoas. Nós não temos intervenção. E temos aqui uma plataforma de gestão online para compras, gestão de distribuição, gestão financeira, gestão para nós recrutarmos outras pessoas, várias coisas que nós podemos fazer através desta plataforma. Minhas senhoras e meus senhores, aquilo que eu queria apresentar-vos para esta noite foi aquilo que vos disse. Queria dizer que esta é uma oportunidade maravilhosa. Você pode realizá-la no seu tempo e no seu local, onde você estiver. Esta oportunidade dá-lhe a possibilidade de, mesmo quando for para a reforma, realizando a atividade mínima necessária, você continua a ter rendimentos. Você não tem uma quebra de rendimentos porque terminou o período. Ou seja, você tem ganhos residuais. Você pode deixar esta oportunidade para que os seus filhos peguem na situação em que você está e continuem a desenvolver. Mas esta oportunidade dá-lhe a possibilidade de desenvolvimento pessoal, porque tem muito treino que vai ajudar-lhe a fazer de você uma pessoa positiva. Quantas pessoas você conhece que precisa disto? Que precisam de uma oportunidade como esta? Você está disposto a juntar-se a esta oportunidade para poder ser o veículo da transformação do mundo no local mais saudável e alegre? Procure a pessoa que lhe convidou e manifeste esse interesse. Pergunte como é que deve fazer para se juntar à companhia, que outras situações ou oportunidades existem de se juntar, ou modelos para se juntar a esta companhia e ter os benefícios dos produtos que ela coloca à sua disposição. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela vossa atenção. Muito boa noite.